Quero convidar você para abrir tua Bíblia. Abra tua Bíblia e na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13 de Apocalipse 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia. A gente possa realmente entender o que Deus quer falar conosco. Qual é o propósito de Deus na sua caminhada? Abre a tua Bíblia, teu iPad, iPhone, qualquer coisa, né? Só não entra em joguinho, pelo amor de Deus, né? Senão tem que pedir para os irmãos deletar a internet lá, né? Mas abra a tua Bíblia, teu celular e use, né? Para que a gente possa estar cultuando o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ela diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos prostramos na tua presença. Pedimos ao Pai, fala com cada um de nós, porque a tua palavra é viva e ela jamais volta vazia. Nos rendemos, Senhor, e pedimos que a tua palavra faça diferença na nossa caminhada, pois eu clamo em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um bichinho, né? Um bichinho que incomoda muito. E esse bichinho é chamado de desânimo. Quando a gente começa, muitas vezes, entra o desânimo na nossa vida, a nossa vida fica enfadada, nós começamos a fracassar, nós começamos muitas vezes a perder a orientação do caminho. E como recompensa desse desânimo, nós acabamos perdendo a vida eterna com Cristo. Perdemos a espiritualidade com o nosso Senhor. E nós, como cristãos, temos que viver uma vida otimista. Temos que crer e ser corajosos para poder herdar essa coroa que o texto nos fala. A coroa é apenas para quem vencer. Aos vencedores, Deus nos dá essa coroa da vida. Existe um filme de Walt Disney que ele conta Alice no País das Maravilhas, onde duas mulheres, elas lutam fazendo mágicas para ver qual é que tem mais poder do que a outra. Então uma mostrando o seu poder se transforma num rato, a outra se transforma num gato. Por quê? O gato come o rato, então aquela tem mais poder. Aí naquela mesma forma uma se transforma em tigre, a outra se transforma num rinoceronte, e depois a outra num dragão. E assim sucessivamente elas começam a se transformar em algo para uma tentar mostrar quem tem mais poder. Os irmãos me desculpem que eu falei muito ontem à noite, hoje de manhã, e agora então não estou muito bem na garganta. Então nesse momento, uma se transforma num grande dragão voador. A outra olha e acha que não tem mais como vencer, perdi a batalha. E ela se torna um pequeno bichinho. Aquele grande dragão começa a reclamar e falar: isso não pode acontecer, isso não é permitido no combate, você se tornar invisível. E ela fala: não, eu não me tornei invisível, eu me tornei um pequeno bichinho, uma ameba, eu estou dentro da tua corrente sanguínea, e eu sou venenosa, e o meu veneno é fatal. Então muitas vezes na nossa caminhada nós temos medo de problemas muito grandes, e esquecemos daqueles pequenos bichinhos, aquelas pequenas pedras no nosso caminho, que tiram a gente do encontro com o Senhor.
Não são as dificuldades grandes, não são os gigantes, não são as montanhas que vão nos impedir de chegar a Cristo, porque isso nós podemos superar. São aquelas pequenas influências que vão acabar nos tirando e nos levando para o maligno. Então, meu amado, nós temos que pedir para que Deus realmente possa trabalhar na nossa vida, porque o inimigo ele entra de uma forma tão sorrateira na nossa vida, que ele acaba tirando, destruindo todos os nossos sonhos, tirando a alegria, porque o desânimo não é coisa do Senhor. O desânimo não provém de Deus, provém do maligno. Quando você perde suas forças, quando você fraqueja na tua caminhada, quantas pessoas tiram a própria vida porque estão desanimadas, porque não veem mais um pôr do sol diferente, porque não conseguem vislumbrar a grandiosidade de Deus na sua caminhada. E nós, como filhos de Deus, nós temos que entender que nós somos mais que vencedores. Não vamos deixar esse desânimo tirar a alegria do Espírito Santo na nossa vida. O grande desafio para nós, nascidos de Deus, é que a gente não dê lado para o diabo trabalhar. Quando a gente dá lado para o diabo trabalhar na nossa vida, nós perdemos a nossa consciência, perdemos a sensibilidade do que é certo e do que é errado. Nós paramos de crer e paramos de ter aquela convicção que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Perdemos essa sensibilidade de que Deus é realmente o nosso pastor. Começamos a fraquejar, começamos a desanimar. O apóstolo Paulo também nos orienta que quando nós estamos em Cristo, nós temos que viver uma vida tranquila, porque nós temos uma vida abundância, uma vida em abundância, uma vida repleta de alegria. Por mais dificuldade que você passe, Deus tem poder para agir na nossa caminhada. Então nós temos que crer nisso, nós temos que crer no nosso Deus. Quando nós assumimos que nós não podemos ter, ou nós não conseguimos fazer, nós estamos dizendo que o nosso Deus não tem poder. Estamos olhando e dizendo que Deus não tem poder na nossa caminhada. E Deus nos desafia no texto, quando nós lemos, quando Ele diz: venho em breve, venho em breve. Cuidem do que vocês têm, para que ninguém os tome a sua coroa. Estejam atentos, estejam vigilantes, sejam sóbrios na minha presença. O maior indutor do desânimo na nossa vida, esse espírito de desânimo, é Satanás. A palavra de Deus diz lá em João 10:10, que o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então ele é esse autor do desânimo, ele que veio roubar a nossa força. Mas a palavra de Deus fala lá em Isaías, que diz: os que confiam, lá em Isaías ele diz que as pessoas que creem em Deus voarão alto como águias, não ficam exaustos, não se cansam. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós somos mais que vencedores. Essa confiança é que gera mudança. Essa confiança em Deus é que faz com que a gente possa estar em todo o tempo reagindo em todos os obstáculos. O desânimo é parceiro da imprudência. Quando você está desanimado, você não consegue viver de uma forma sobrenatural com Deus. Mas a gente olha na palavra de Deus, existiram alguns personagens bíblicos que também desanimaram na caminhada. Quando a gente olha para a vida de Moisés, eu tenho dois momentos que eu anotei aqui na vida de Moisés, que ele desanimou na sua caminhada. O primeiro momento é quando Moisés quer e pede para Deus para que abra o mar vermelho, para que o povo possa passar. O povo estava clamando, o povo estava murmurando, e Moisés fala com o Senhor. Lá no Êxodo, capítulo 14, versículo 15, a palavra diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que você está desanimado? Você não tem confiança em mim? O povo falava: Moisés, será que não tem cemitério suficiente no Egito, que tu nos trouxe para morrer aqui? O exército egípcio atrás, o mar na frente, e nós, o que faremos? E Deus fala para ele: manda esse povo ter atitude. O desânimo na nossa caminhada muitas vezes é falta de atitude, é falta de crer, é falta de confiar em Deus. E a segunda atitude, Moisés então estendeu as mãos sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar. Um vento oriental soprou e aquele mar se abriu, e o povo passou a seco. O povo passou a seco, e depois todo aquele exército egípcio morreu afogado. Então, quando nós cremos em Deus, com certeza o milagre vai acontecer. Quando nós cremos em Deus, Ele vai agir de uma forma especial. Mas esse mesmo Moisés, que tinha passado com esse povo por todas essas dificuldades, chega um momento que ele fica escondido numa caverna, com medo, preocupado. Quando nós olhamos para Moisés no texto de Êxodo 32, a palavra de Deus diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés entrou numa decadência tão grande de desânimo, que ele falou para Deus: risca o meu nome do livro da vida, porque esse povo está fazendo pecado, esse povo está sendo negligente, e eu perdi as forças. Para a gente recuperar a força, é jejum e oração, é dependência do Senhor. Ontem foi tão bom, tão gostoso, passamos aproximadamente 5 horas cantando, louvando a Deus, testemunhando, orando. Isso foi muito bom, onde a gente teve esse momento de interação como igreja. Nós estávamos quase 60 pessoas nessa vigília de oração. Foi muito bom, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Deus tem trabalhado na vida de cada um. O Bill, na abertura, ele já falou sobre isso. Como foi bom, como foi gostoso poder estar ali naquele momento. E Moisés chegou a pedir para que Deus riscasse o seu nome do livro da vida. O que o desânimo tem feito na tua caminhada? O que o desânimo tem trazido na tua vida? Será que ele tem trazido uma desavença como Moisés estava passando, um momento de dificuldade? Será que esse desânimo para você parece muitas vezes tão pequeno, que eu falo: olha, mas eu vou sair, vou conversar com alguém, ou eu vou visitar um amigo, eu vou fazer outra coisa e isso vai passar? Muitas vezes nós encobrimos o desânimo e acabamos perecendo. Temos que buscar em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. É mais ou menos como uma bateria de carro, né? Quando ela arria, quando acaba a carga, nós temos que ir lá e dar um gás nela para ela poder levantar novamente. E o desânimo faz isso na nossa vida. Ele vem roubando devagarinho. Vem devagarinho. Quando você vê, o carro não vai mais. O carro não consegue mais. Aí você precisa para passar por um tratamento de choque. E não é isso que Deus quer na nossa vida. Ele quer que a gente seja vencedor. Mas quando a gente dá a oportunidade para o desânimo trazer frustração, como trouxe para Moisés, trazer dificuldades, nós temos que pedir para que Deus trabalhe com restauração. Quando Deus trabalha com restauração na nossa vida, com certeza Ele vai agir de uma forma pessoal na nossa caminhada. Deus não quer que a gente fique errando, Ele quer que a gente viva uma vida diferente. Deus quer que a gente seja mais do que vencedor. Por que Ele quer que a gente seja mais que vencedor? Porque a nossa relação pessoal com Ele tem que ser de intimidade. Tem que ser de intimidade, tem que ser de busca. O nosso adversário, o adversário de Deus, Satanás, ele está procurando brechas na nossa caminhada.
obstáculo grande na tua vida para te tirar do caminho do Senhor. Ele vai colocar pequenas coisas, pequenos vermes na tua vida que vão roubar a tua alegria, que vão tirar o teu prazer de viver na companhia do Senhor. Porque quando o problema é grande, nós pulamos, nós gritamos, nós clamamos. Mas quando as coisas vão vindo de uma forma que a gente não sente, quando a gente vê, nós estamos dominados. As donas de casa devem saber, né? Existem umas formiguinhas marronzinhas, né? Que começam a fazer caminho dentro de casa, né? E se você não dá um veneno e matar, quando você vê a tua casa está dominada daquelas formigas. Por quê? Elas vêm vindo. Ah, mas é uma formiguinha só. Né? Eu em casa essa noite eu levantei, passei veneno, mas de manhã tinha tal para encher a mão quase, né? Por quê? Porque nós não acabamos o foco no início. E muitas vezes esse desânimo na nossa vida vem por quê? Porque nós não acabamos o foco. Nós deixamos o inimigo trabalhar. E essas pedrinhas que são colocadas em nosso caminho, elas muitas vezes elas têm uma aparência inofensiva. Parece que nada vai acontecer. Parece que elas não têm potencial nenhum. E elas são bem grandes para acabar com a nossa fé, para atacar a nossa fé, para atacar o nosso espírito, para tirar o ânimo. Elas parecem tão pequenas, quase invisíveis, mas são tão destrutivas como um vírus mortal. E elas acabam roubando de você, sabe o quê? Não a tua vida, mas roubando a tua eternidade com Cristo. O desânimo acaba tirando a tua eternidade com Cristo. Como que nós temos que reagir perante tudo isso? Nós temos que tomar uma posição na presença do Senhor. Nós temos que mostrar que nós podemos com Cristo ser forte. Nós podemos com Cristo ser vencedor. Nós não podemos nos entregar. Mas quando nós vivemos sobre a vontade da carne, lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 21, fala sobre os desejos da carne, que são desejos que nos afastam de Deus. O mundo, o Brasil, nesse momento está vivendo isso. O carnaval, o desejo da carne, estão aproveitando tudo o que a carne possa proporcionar. Ah, nós temos que nos divertir, nós temos que aproveitar. A consequência é muito grande. Nós temos que buscar em Cristo o refrigério. Nós temos que buscar em Cristo uma vida tranquila. E amados, uma vez instalado esse bichinho na nossa vida, é difícil você arrancar, porque ele se alimenta do teu espírito, ele se alimenta da tua alegria, ele se alimenta dos frutos do Espírito de Deus, tirando essas virtudes de você, tirando tudo isso e transformando a tua vida numa vida sem valor. Deus quer restituir a nossa casa, Deus quer restituir a nossa vida. Frank Smith, ele diz, um dos maiores missionários americanos do Brasil, ele disse: não desista. Por que não devemos desistir? Porque nós vamos conseguir, porque nós somos filhos de Deus, nós somos criados à imagem do nosso Criador. Então nós não podemos desfalecer na caminhada, nós não podemos insistir perante esse fracasso. Quando a gente olha para a vida de Jonas, abra a tua Bíblia lá no livro de Jonas, no capítulo 4. Quando a gente olha para a vida de Jonas, nós vamos ver que também Jonas parou. Teve um momento na sua caminhada, Jesus chamou ele para ir falar para Nínive que Deus iria destruir aquela cidade por causa do pecado. Mas Jonas preferiu fugir para Tarsis, porque o povo de Nínive já tinha levado a sua família como escravo. Então o que ele queria? Que aquele povo se acabasse. Mas passou por momentos de dificuldades, foi lançado ao mar, foi para o ventre de um grande peixe, depois foi vomitado por aquele peixe, e chegou em Nínive e falou do arrependimento. Mas depois que ele falou para o povo se arrepender, ele não teve a confiança
saiu da cidade, a partir do versículo 1. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a planta, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas entrou em crise. Por quê? Talvez se Deus tivesse lançado esse bicho na vida dele, não teria feito efeito nenhum. Mas o problema de Jonas, que quando ele parou, sentou e começou a pensar na vida, começou a pensar: será que Deus vai agir na vida dessa cidade? Será que Deus realmente vai destruir essa cidade? Eu vou parar aqui embaixo dessa planta e vou esperar a destruição. Mas Jesus quer que a gente entenda que nós temos que desfrutar das bênçãos do Senhor. O bem na nossa vida é a gente estar espiritualmente conectado com Deus. Nós não podemos abrir espaço para o desânimo. Quando a gente abre espaço para o desânimo, nós vamos desfalecer. E Jonas chegou e sentou: agora eu vou ficar aqui. Eu não tenho mais força, vou esperar ver o que vai acontecer. Quando você para, muitas vezes você desanima. Você perde a sensibilidade de viver uma vida com Cristo. E quando nós somos invadidos por esses bichos da preguiça, do desânimo, da falta de vontade, da falta de comunhão, da falta de amor, nós acabamos vivendo uma vida sem Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz, no livro de Lucas, no capítulo 12, lá no versículo 34, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Muitas vezes nós colocamos o nosso coração em tantas coisas que são banais. Eu quero ficar nessa sombrinha aqui, porque aqui vai ser muito bom. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer transformar a nossa caminhada. Quando se fala em desanimar, a gente não está falando que talvez apresentando algo que seja literal, mas nós estamos falando que o abatimento, eu não vou desmaiar literalmente, mas eu estou sendo abatido. Esse abatimento provoca um desânimo na vida das pessoas, que tira a sensibilidade, que tira a pessoa do norte. O nosso norte é Cristo, e o desânimo ele provoca isso. Você fica desfalecido, você já não sente mais, você já não consegue mais ter sensibilidade do que é certo e do que é errado. Aí você começa a dizer: então hoje eu vou visitar um amigo para ver se eu melhoro, ou vou no shopping. Você para de lutar, você para de viver uma vida com Cristo. E esses ataques do desânimo é o que vão nos roubar a coroa da vida. Os ataques do desânimo é que realmente vão tirar a nossa alegria de viver com Cristo. Escrevi nele o nome de Deus e o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escrevi nele o meu novo nome. Deus está falando que quer escrever um novo nome para nós. Mas para quem que Ele vai escrever? Para aquelas pessoas que não se perderem no caminho, para aquelas pessoas que não desfalecerem na caminhada. Esses ataques de desânimo, eles são encontrados em vários relatos bíblicos. Várias pessoas passaram por isso. Várias pessoas foram cometidas nesses ataques.
Quando a gente olha para a vida de Caim, quando ele cometeu a primeira falha dele, que poderia ter sido reparada, o que aconteceu com ele? Ele entrou em pânico. Quando ele matou o seu irmão, e Deus chega e pergunta para ele: onde está teu irmão? Qual é a desculpa que ele fala para Deus? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Porventura sou eu responsável pelo meu irmão? E Deus diz que a terra pedirá conta do sangue dele. Caim desanimou, Caim ficou com medo. O medo muitas vezes tira o ânimo da nossa vida. A falta de coragem, a falta de virtude no Espírito Santo. Mas nós temos que entender que Deus nos dá um privilégio de viver nesse mundo e não se moldar com ele. É um privilégio, não é para todos, mas é para um povo escolhido por Deus. A oração de Jesus para os seus discípulos era que Deus não os tirasse do mundo, mas para que os livrasse do maligno. Então Deus tem cuidado da gente de uma forma muito especial. Quando nós olhamos para Elias chega num momento da sua vida que entra numa caverna e começa a chorar, que estava desesperado. Aí Jesus chega e pede para ele: o que aconteceu? O que você está fazendo aí chorando? Ele fala: Senhor, eu tenho sido um varão zeloso. Eu estou aqui porque Jezabel quer me matar. Perdeu a alegria, desanimou. Mas antes desse contexto, a palavra de Deus diz que Elias tinha derrotado 400 profetas de Baal, sozinho. Aquele homem com todo o vigor, com toda a força que o Espírito Santo deu para ele, estava numa caverna desanimado, fugindo. Amados, se você está desanimado hoje, não é um privilégio só dele. Muitos passam por isso. Nós temos que buscar essa força do Senhor. Nós temos que buscar no nosso Criador um novo, uma nova atitude de vida. Quando nós olhamos para a vida de João Batista, aquele homem que anunciava que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava chegando. Mas ele estava desanimado na prisão. Quando a gente começa a estudar sobre a vida de João Batista, você vê que João Batista foi preso e ele seria morto. Na noite anterior à sua morte, o relato bíblico fala que João Batista dormia. Quando chegou um soldado do rei, chamado para decapitá-lo. Ele aceitou muito fácil. Ele achou: já cumpri minha missão, agora eu vou esperar aqui a morte. Ele estava desanimado e perdeu o seu vigor. Quantas vezes nós tomamos atitudes assim? Achamos que somos a pior pessoa do mundo, então eu vou deitar para esperar a minha morte. Já cumpri minha missão. O propósito que Deus tinha comigo já acabou. Agora me resta a morte. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha vida e vida abundante. Ele quer que você levante, que você chapare a tua poeira e comece a andar. Porque o céu é para os corajosos, não para os covardes. Os corajosos por quê? Porque a palavra de Deus diz: os que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Não para os que se acovardarem na caminhada, não para os desanimados, mas sim para os corajosos, aqueles que permanecerem fiéis. A mulher de Ló, quando Deus mandou os anjos na casa deles, tirá-los da cidade porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, aquela mulher não confiou em Deus, ela não acreditou na palavra, ela achou que era a história dos anjos do Senhor dizer: se alguém olhasse para trás, seria punido. Ela não estava preocupada, ela resolveu olhar para trás.
Muitas vezes a falta de confiança em Deus faz com que a gente fique na inércia, com que a gente não tome uma posição, com que a gente não tome uma postura. Quando a gente olha também para a vida de Isaías e de Gideão, dois homens chamados por Deus, mas dois homens que desanimaram antes de começar o seu projeto. Gideão fala para Deus: eu sou o menor, a minha clã, minha tribo é menor ainda de todas as tribos, eu não tenho condição. Isaías também arruma um monte de desculpa, mas chega um momento que ele toma uma posição. Quando ele volta a mudar, ele diz: Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? Envia-me a mim. E Gideão também faz um desafio com Deus, e é abençoado. Então, amados, na nossa caminhada, nós não podemos dar lugar para o desânimo. O desânimo tira a tua alegria com Deus. O desânimo, ele faz com que a gente perca a vontade de viver. E ele vem muitas vezes como sendo nosso amigo. Ah, mas isso é normal, hoje eu não estou muito bem, né? Mas ele acaba nos tirando a alegria de lutar. Amado, não deixe de lutar. Você já sofreu muito. Não desanime. Não desanime, tome uma posição. Jesus pede para que você descanse nele. Jesus fala para você: tome uma posição que eu vou te abençoar. Mas nós temos que querer. E esse bichinho chamado Satanás, quando ele entra na nossa vida, ele ataca nossas metas, ele ataca nossos sonhos, ele ataca todas as nossas alegrias. E um cristão sem sonho, um cristão sem meta, não é um cristão. Não é um cristão verdadeiro. Ele acaba tirando a nossa fé, a nossa alegria de viver. A palavra de Deus nos diz que a fé é acreditar em algo que nós não vemos, mas temos a confiança que vamos receber. E Satanás fala para a gente: você é uma pessoa pecadora, você não tem direito. O teu pecado é tão grande que você não tem perdão. E Jesus fala para nós: vocês são galardoadores. Vocês têm uma recompensa comigo na eternidade, porque eu já paguei um preço muito alto por vocês. Nós não podemos perder a esperança que temos em Cristo. Na medida em que nós colocamos as promessas de Deus na frente do nosso futuro, olhando e tendo a convicção que Deus é por nós, com certeza nos vimos mais vencedores. As promessas de Deus são para nos trazer ânimo, nos trazer nova vida. Então nós não podemos desfalecer na caminhada. Mas o inimigo quer tirar o amor, ele quer tirar a alegria, ele quer tirar o amor pela simples razão que o desânimo tira a força interior do homem. Ele tira aquela força, tira a nossa motivação, e consequentemente ele vai tirar a nossa coragem. O que isso tudo equivale? Ele nos coloca medo, e dizendo que você não consegue, você não é um vencedor. E o inimigo, ele vem de uma forma tão sorrateira que ele acaba tirando o amor. Ele é capaz de anular o amor da nossa vida, aquele amor incondicional de Cristo, o amor de doação, o amor de transformação. Aí entra aquela famosa doença, depressão. Ela entra na nossa vida e ela acaba tirando a nossa alegria diária, ela acaba tirando a nossa vontade de viver. Essa semana nós estivemos visitando uma família no interior. Imagine uma família perdida e multiplique, enquanto você puder multiplicar, mais de 20 anos, mãe, cunhada, totalmente perdida em depressão. Mas aquilo não era simplesmente uma depressão. Ali nós vimos uma opressão demoníaca agindo na vida daquela família. Então nós temos que falar a Deus. A irmã Maria estava junto, nos levou até essa casa.
uma opressão demoníaca. Imagine uma mulher ter que ficar fechada dentro de casa, no quarto, cadeada a janela, cadeada a porta, porque o marido tem medo. E não podia deixar de ver, porque hoje faz 65 dias que ela deu uma facada nele e não matou pela misericórdia do Senhor. Imagine você dormindo, acordar, pular da cama e ir na porta, colocar a mão do lado de um buraco, sangrando. Como que você não vai ter medo? E você acha que isso é de Deus? Não é. Então nós temos que fugir desse desânimo. Nós não podemos ser abatidos. Nós temos que pedir para que Deus renove as nossas forças todo dia. Quando nós desanimamos, nós estamos dizendo que o preço de Jesus numa cruz não teve valor nenhum. O que faremos nós perante uma situação assim? É orar. É orar e pedir para que Deus comece a transformar a vida daquela família, aquelas pessoas totalmente perdidas, escravas de Satanás. E o homem tem que ter medo da mulher, tem que deixar fechada mesmo, porque ela falou que viver sem ele vai ser muito melhor. Imagine pessoas novas com 51, 52 anos, mas escravas de Satanás há mais de 20 anos, precisando de um milagre. O que nós estamos fazendo com a igreja? O que nós estamos fazendo com os filhos de Deus? Quantas vezes nós estamos se lamentando por tantas coisas, dando ouvido para tantas coisas que não tem nada a ver, e esquecemos de orar, de levantar um clamor pelas vidas que estão se perdendo, pelas pessoas que estão sendo destruídas pelo inimigo. A força destrutiva do desânimo era tão grande com relação à nossa capacidade de reagir, que ela acaba se tornando um círculo vicioso na vida do homem. Para qualquer coisa, hoje eu não quero, eu estou desanimado, eu estou meio cansado. Temos que ter atitudes. Nós temos que ter atitudes como alguns personagens bíblicos tiveram também. Quando a gente olha para a vida de Jacó, lá no livro de Gênesis, capítulo 32, a palavra de Deus diz que Jacó lutou com o anjo de Deus, abraçou, agarrou, ele lutou a noite inteira e não soltou enquanto ele não fosse abençoado. Tanto que o anjo do Senhor teve que ferir ele na coxa para que ele pudesse soltar. Você está abraçando o Senhor, agarrando ele e pedindo: Senhor, eu quero um milagre, eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma mudança, eu não posso aceitar o desânimo na minha vida, na minha caminhada. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vimos e notamos que Jó renasceu do zero, mas ele não desistiu, e ele fala: nunca eu vim para esse mundo e não voltarei. Mas no final do texto ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de sentir. Nós temos que conhecer Deus e sentir, não apenas de ouvir falar. Alguém contar o que Deus fez, mas eu tenho que contar o que Deus está fazendo na minha vida. Nós vemos na vida de Josué um homem temente a Deus, lutando sempre buscando, lutando, tentando para ser vencedor. E quando eu olho para a vida de Eliseu, esse cara era fera. Por quê? Porque quando Elias foi arrebatado aos céus por um redemoinho, o que ele pede para Deus? Senhor, eu peço que tu me dê a porção dobrada do espírito de Elias. Ele não se contentou apenas com o que Elias era, ele iria receber. Ele queria o dobro. Muitas vezes nós nos contentamos com tantas coisas pequenas, por isso desanimamos, perdemos o prazer de lutar, perdemos a alegria de lutar. O apóstolo Paulo diz: o bem que vence o mal. Nós temos que lutar por esse bem.
esse bem que transforma a nossa vida. A primeira impressão quando nós deparamos com alguma situação difícil, é que isso é impossível ter solução. Mas nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus. Nós temos que olhar quão grande é o meu Deus. Nós temos que ter a confiança que suas promessas vão ser realizadas na nossa vida. Você tem que crer que você está aqui hoje porque Deus te escolheu para estar aqui. Você não está aqui porque você é importante. Você está aqui porque você é especial para Deus. Para o mundo, muitas vezes, eles nos acham, fulano é um cara. Para Deus, nós somos seus servos. E Ele nos ama de uma forma incondicional, diferente do que você é. Para Deus, aqui todos são iguais. Pecadores regenerados, buscando algo especial na sua caminhada. Para Deus não existe acepção de pessoas. E quando nós confiamos em Deus, nós temos que ter confiança na sua palavra. Quando Abraão está indo com seu filho Isaac para oferecê-lo como sacrifício ao Senhor, e Isaac pede para o seu pai: pai, onde está o cordeiro? Abraão sabia que Deus tinha pedido seu filho como sacrifício, e Abraão sabia que seu filho ia ser morto, mas assim mesmo ele fala para Isaac: Deus proverá. Será que você confia em Deus dessa forma? Que mesmo você passando por dificuldades, você tenha confiança que Deus proverá na tua vida? Que Deus vai prover algo na tua vida? Ou você está desfalecendo, deixando o desânimo trabalhar? 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus na segunda parte diz: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até o dia final. Deus é poderoso. Deus quer guardar a nossa vida. Deus quer nos abençoar. Realmente Deus quer que a gente entenda que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E ninguém vai roubar isso. Ninguém vai tirar essa coroa da gente. Mas nós temos que ter cuidado. Temos que viver uma vida digna com Deus. Vem em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Mas como que você vai reter? Quando você é vencedor, quando você tem coragem. O texto ainda continua falando: farei o vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Deus não está falando de quem chegar primeiro. Deus está falando de todos que completarem a carreira que Ele propôs. Mas como você vai completar uma carreira se você desanimar na estrada e parar? Quando nós entramos numa competição, nós temos que chegar até o fim. Agora, o dia 1º também de março, vai ter a caminhada e corrida da Perdigão, né? Quantas pessoas param na estrada, desanimam na caminhada, acham o percurso muito grande, muito difícil, desistem? Mas se você for escolhido, vai até o fim. Não importa como você vai chegar, o importante é que você chegue. O importante é que você complete essa carreira. Porque Deus tem um prêmio para todos aqueles que são vencedores. E o desafio de Deus na nossa caminhada é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que está o teu ouvido perante Deus? Será que ele está sensível? Será que tu tem essa sensibilidade de ouvir Deus? Será que você está tendo essa sensibilidade?
Em Lucas 18:8 a palavra fala: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que você tem essa fé? Por isso que a palavra diz que Deus abreviou o tempo, porque senão todos se perdoam, nenhum se salvará. Então Deus nos dá a oportunidade hoje, para que a gente possa renovar a nossa força, para que a gente possa estar confiando em Deus. O renovar a força é ter a certeza que Deus está com a gente. Se Deus é por nós, quem será contra